Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abrão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abrão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, olha só. Muito bem, pode sentar, pode se acomodar aí na sua casa, né? E sem perder aquela ambiência. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos ilumine, o Espírito Santo de Deus esclareça a nossa mente, a nossa inteligência, porque uma vez compreendida essa palavra, possamos fazer todo o esforço hoje, durante toda esta semana, de colocá-la em prática. Amém? Meu amado, minha amada, vamos prestar atenção assim nas primeiras palavras que eu vou dizer para você, né? A primeira leitura, ela fala do livro de Amós, fala das diferenças sociais. Domingo passado também era essa mesma realidade, domingo passado também tinha o mesmo texto de Amós, mas assim, a gente poderia aqui fazer um discurso talvez político, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque principalmente esse contexto todo, e não é a intenção do Evangelho falar desse tipo de linguagem. Mas acima de tudo eu queria dizer para você uma coisa: quando nós melhoramos o nosso relacionamento, quando damos atenção à palavra de Deus, quando pautamos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, o nosso coração muda, a nossa vida muda, a nossa família muda, a nossa sociedade muda. Para termos uma sociedade melhor, temos que dar atenção à palavra de Deus, minha gente. A palavra de Deus. Se a nossa sociedade vai bem, é graças a nós, nosso compromisso. Agora, se a nossa sociedade não está bem, também é culpa nossa. Por quê? Porque não estamos dando atenção à palavra de Deus. Fazemos a vontade dos homens e não fazemos a vontade de Deus. Mas vamos ao Evangelho de hoje, né? Ao Evangelho de hoje. Eu vou contextualizar você do que está acontecendo aqui, depois a grande mensagem para a nossa vida. O que está acontecendo aqui? A história, domingo passado, preste atenção, domingo passado nós refletimos a história daquela famosa, do administrador infiel. O patrão ficou sabendo que ele estava negligenciando na sua administração. E aí o que fez o patrão? Chamou e falou assim: o que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque comigo você não vai trabalhar mais.
Isso foi o evangelho do domingo passado. Aí o patrão, o empregado, o administrador, o gerente falou assim: meu Deus, e agora eu vou ser mandado embora? Eu não sei o que fazer, enfim, né? Ah, já sei. Aí chamou todos aqueles que deviam para o patrão e fez a negociação. E foi elogiado, não pela desonestidade, mas pela esperteza. Isso foi domingo passado. Agora, este domingo nós temos outro evangelho, que é o de hoje, que fala justamente desta grande realidade, né? Jesus cita, né? O que nós aprendemos no evangelho domingo passado, o que nós aprendemos é uma coisa muito séria. O que aprendemos é que um dia vamos ter que prestar contas, minha gente. Vamos ter que prestar contas da nossa administração, da nossa vida, da nossa realidade. Vamos ter que prestar contas. Agora, o evangelho de hoje justamente fala, continua nesta mesma perspectiva de prestarmos contas da nossa administração. Agora, da nossa vida. E conta a história, né? Jesus foi muito inteligente ao contar essa história, porque assim como nós temos no semáforo o sinal vermelho, o sinal amarelo e o sinal verde, hoje Jesus está acendendo o sinal amarelo, ou seja, prestem atenção. Prestemos atenção no que está acontecendo. E o que está acontecendo? Justamente Jesus conta uma história, uma parábola de duas pessoas que acabaram morrendo, né? Um homem era rico. Diz o nome do homem? Não. Era o rico chamado rico Epulão. O que é um rico Epulão? Epulão não é o nome dele, viu, gente? Epulão é o banqueteiro, é o esbanjador, é aquele que faz festa, é o festeiro, é o banqueteador. Epulão significa o banqueteador, né? E aí, ele morreu, ele se vestia de linhos puros, de púrpura, ou seja, uma roupa caríssima, e fazia festa todos os dias. Todos os dias ele fazia festa. E agora, ao fazer festa, né, ao fazer essa festa, ele também... Só que o que acontece, minha gente? O que acontece é que aí tinha um outro, o Lázaro. O Lázaro, ele era pobre, o Lázaro cheio de feridas, os cachorros lambiam as feridas de suas pernas, enfim. E o que acontece? Ambos morreram. E aí veio a recompensa. O que está Jesus, o que está nos ensinando hoje aqui? O que Jesus está nos ensinando hoje aqui? É que há uma vida após esta nossa vida. Aprendemos domingo passado que nós vamos ter que prestar contas um dia. E hoje a gente, o que Jesus quer nos dizer? Ele está antecipando, ele está fazendo a gente ver o futuro. Ele está fazendo a gente ver o futuro, o que vai acontecer lá na frente, depois que nós passarmos desta vida. E aí conta a história desses dois, o rico que não tinha nome, presta atenção, não tinha nome, Lázaro tinha nome. E quando morreu tanto o rico como Lázaro, Lázaro foi levado pelos anjos ao céu, minha gente. Lázaro foi levado aos céus pelos anjos, e o rico foi enterrado. Agora deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Não é que ele foi para a região dos mortos, para o inferno, que diz aqui, porque ele era rico. Não, pelo contrário. A pessoa que trabalha, que é honesta, que se esforça, que vive fazendo bem e que por causa disso tudo tem os seus bens, as suas posses, claro que sim, merece. Claro que merece. O grande problema é essa mesquinharia. O grande problema é esse egoísmo, essa cobiça, ou colocar toda a vida nos bens dessa terra e esquecer de Deus. E lembrar de Deus só na hora do desespero. Foi o que esse rico falou. Foi o que esse rico fez. Nunca se lembrou de Deus. Acumulava as coisas. A riqueza é uma bênção. O grande problema é que nessa riqueza muitos se esquecem de Deus. Muitos não dão atenção a Deus, não colocam Deus em primeiro lugar, colocam as coisas desse mundo em primeiro lugar. E olha a recompensa, E aí a gente vê também a história de Lázaro. Lázaro também foi elevado aos anjos. E aí a gente vê que Abrão faz um diálogo com esse homem, que está lá na região dos mortos. Manda pelo menos Lázaro molhar a pontinha do dedo para me refrescar. Não, há um abismo entre nós. Você na terra teve tudo, Lázaro não teve nada, agora é recompensa. Portanto, haverá uma recompensa.
haverá sim uma recompensa. Mas manda então Lázaro avisar meus irmãos para que não caiam também nessa desgraça que eu estou vivendo. Não, lá eles têm a Eucaristia, eles têm os padres, eles têm a igreja, que eles escutem a palavra. Meu amado, minha amada, deixa eu dizer uma coisa para você, vou olhar para essa câmera aqui agora, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Muito interessante, preste atenção no que vem agora. Agora nós já entendemos o contexto, mas vamos nesse exato momento entender, Ari, para essa câmera aqui, Ari, né? Vamos exatamente entender o grande e profundo significado, né? O grande e profundo significado da mensagem do Evangelho no dia de hoje. Gente, a nossa vida, era para essa câmera aqui, Ari. A nossa vida, ela determina, presta atenção, a nossa vida, ela determina como vai ser a nossa morte. A nossa vida vai determinar como vai ser a nossa morte. E a nossa morte, minha gente, a nossa morte, ela vai coroar como vai ser a nossa vida. Essa é a grande verdade, a grande lição. A nossa vida determina como vai ser a nossa morte. O que nós fazemos aqui, as nossas escolhas. E a nossa morte vai coroar como tem que ser, como vai ser, né? A nossa morte vai coroar como foi a nossa vida. O que, minha gente, eu quero que você guarde no seu coração nesta noite, nesse domingo, nesse dia do Senhor, né? Nós vamos, domingo passado, entendemos que vamos ter que prestar contas. Hoje, Jesus nos dá um alerta. A Bíblia, a palavra de Deus é muito clara. Depois que a gente parte, presta atenção, depois que a gente parte dessa vida, não tem mais jeito, minha gente. Depois que a gente parte, não tem mais jeito. Depois que a gente parte dessa vida, né, a gente não pode mais interceder por nós. Eu não sei se você está entendendo. Depois que a gente parte, a alma não intercede mais. Somos nós, os vivos, que intercedemos por elas. Nós que aqui estamos, intercedemos por elas. Porque depois que a gente parte, não adianta mais. Nós seremos imediatamente julgados. Se vamos para o céu e precisamos de purificação, temos que purgar. Por isso veio a palavra purgatório. O que é o purgatório? Uma purificação da nossa alma para entrar no céu. E se nós não merecermos nem isso, nós vamos para a região dos mortos, onde estava esse rico epulento. Esse rico epulão. Então é aqui. O grande recado, minha gente, o grande recado é aqui, agora. É esse tempo, eu não sei você, não sei qual a idade você tem. Eu não sei, mas olha, tirando as crianças, os adolescentes, os jovens, preste atenção. O tempo que eu tenho para viver, talvez o tempo que você tenha para viver, é muito menor do que o tempo que você já viveu. Vou repetir, o tempo que você tem para viver aqui é muito menor do que o tempo que você já viveu. Então presta atenção de hoje em diante, para você buscar ser uma pessoa melhor, colocar Deus na sua vida, procurar mais Deus, procurar buscar as coisas certas, ser uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, amar mais, perdoar mais. Faça tudo isso enquanto estiver vivo. Faça tudo isso enquanto estiver caminhando dia após dia aqui nessa terra. Porque depois que a gente parte, não tem mais jeito. A nossa alma não vai interceder. Não vai entender, ai Senhor, agora depois que eu morri, eu estou arrependido, Senhor, depois que eu morri, agora o Senhor pode me perdoar. Não adianta mais. Isso é doutrina católica, isso é doutrina cristã, isso é evangelho. Você viu aqui o que Abraão falou para o rico epulão? Olha, que eles têm as leis, eles têm a igreja, eles têm os padres, eles têm o evangelho, eles têm a Eucaristia. Que eles escutem, aproveite esse kairós, esse tempo oportuno, o kairós de Deus agora. Porque depois não tem mais jeito, minha gente. Depois não tem mais jeito. Então, o grande recado para você, seja uma pessoa melhor.
ame mais. Reconsidere a sua vida, ressignifique a sua vida, os seus valores, o seu relacionamento diante das pessoas. Procure dia após dia. A gente não sabe. A nossa vida aqui, minha gente, parece que a gente tem uma senha invisível. Uma senha. Todos nós, ao nascermos, recebemos uma senha. A gente não sabe o nosso número. Quando a gente está num restaurante, tem aquela senha, no banco, na fila, tem aquela senha. Né? A gente sabe o nosso número. Estamos esperando o nosso número para sermos atendidos. Só que na nossa vida, nós recebemos uma senha invisível. Uma senha invisível. E aí, quando menos esperamos, chegou a nossa vez. E aí, estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso? Né? Esse banqueteador, né? Ele fazia festa todos os dias. Ele esbanjava, ele nunca pensou em Deus. E aí está por que Jesus cita. Ele nunca pensou em Deus. Ele fazia a sua vida, pautava a sua vida somente nas coisas que ele podia usufruir aqui. E Deus, o grande tesouro, o grande valor, o grande bem, cadê? Né? Então aproveite. Esse é o tempo oportuno. Esse é o Kairos. Você já ouviu falar da palavra Kairos? Kairos é o momento oportuno. Kairos significa o tempo oportuno. É agora. É agora o tempo que nós temos para melhorar a nossa vida, para nos reconciliarmos com Deus, com as pessoas, pedir perdão, estar em dia com os sacramentos, nos alimentarmos espiritualmente da Santa Eucaristia, porque depois não adianta mais, minha gente. Depois não adianta mais. Então que seja esse grande sinal de alerta para a nossa vida. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.